Ora, bem-vindos a mais um vídeo semanal. Hoje vamos aqui falar sobre diversos temas e vamos aprofundar um bocado mais a parte macro para percebermos também o contexto atual do mercado. O título da nossa apresentação esta semana então será que o risco de recessão susterá os mercados? Já vimos aqui dois cenários quase extremos, onde há 2 semanas os mercados reagiram de forma eufórica e na semana passada acabaram por descontar, no lado europeu principalmente, acabaram por descontar todos os ganhos registados nessa semana, portanto há 2 semanas. Ora, olhando aqui para a componente macro, começando a olhar aqui pelos PMIs e comparando os PMIs em termos globais, mas excluindo os Estados Unidos e olhando apenas para os PMIs nos Estados Unidos, vemos que, portanto, excepto aqui a variação nos PMIs, vemos que praticamente seguem esta mesma linha. Notem aqui que os PMIs, curiosamente, quando excluímos aqui os Estados Unidos, estão a ter ainda assim o melhor desempenho do que quando incluímos os Estados Unidos. O que pode sugerir aqui que ainda há espaço para observarmos alguma deterioração no setor, tanto nos serviços como na indústria. Nomeadamente, e isto aqui é algo até preocupante, nomeadamente na Europa. Portanto, se neste momento a indústria já está relativamente fraca, segundo os PMIs, é preciso ter aqui alguma atenção, pois, olhando aqui para a linha cinzenta, vemos que há algum lag, algum delay em comparação aos outros, embora a correlação seja bastante grande, e por isso pode aqui haver margem para surpresas negativas, o que não é nada bom. Ora, quando olhamos para o caso alemão, vemos que, apesar do setor da indústria já de facto ter dado sinais de abrandamento, a verdade é que, ou ter começado a dar sinais fortes de abrandamento, a verdade é que ao longo dos últimos meses nós temos vindo a observar exatamente isto. Quando olhamos aqui para a produção industrial no gráfico vermelho, vemos que praticamente, depois da grande recuperação pós-Covid, vemos que praticamente aqui a nível de produção industrial houve uma estagnação e também intensificado com a questão da crise energética motivada pela questão da guerra na Ucrânia. Portanto, aqui a indústria, embora quando olhamos aqui para os pedidos de fábrica caíram a pico nos últimos tempos, mas aqui quando olhamos para o lado da produção industrial, vemos que já existiam alguns sinais de que de facto haviam sinais de flat e que poderiam aqui ter impacto nos pedidos. Quando olhamos para os PMIs, no caso dos Estados Unidos, e quando olhamos os PMIs da Standard & Poor's em comparação com os dados do ISM, vemos que os dados do ISM continuam acima dos da Standard & Poor's. Quando olhamos aqui a tracejada e comparamos aqui os mesmos setores, portanto, quando olhamos aqui para os serviços e para os serviços da Standard & Poor's e os serviços do ISM, vemos que neste caso o Standard & Poor's está aqui acima, o que leva-nos a crer, dado também a correlação, poderá aqui haver variações ou na Standard & Poor's ou no ISM do Instituto. Já os PMIs da indústria, embora o de serviços tenham aqui mais impacto, mas no lado da indústria vemos também que existe alguma diferença, embora não seja tão notória como nos serviços. Portanto, aqui os serviços é um ponto importante, pois o setor dos serviços tem sido aqui o setor mais resiliente a estas políticas monetárias mais restritivas. Em compensação, também as questões sobre as pressões à volta dos preços têm-se acumulado mais nos serviços. Portanto, neste caso, seria inclusive importante que observássemos aqui uma deterioração, nomeadamente nos PMIs da Standard & Poor's, para que também fosse mais fácil conseguir travar a questão sobre as pressões sobre os preços. Para além dos serviços, temos também o mercado imobiliário nos Estados Unidos, que continua relativamente forte. Isto poderá ser aqui alvo, ou poderá ser um dilema, de certo modo, para a Reserva Federal. Quando comparamos aqui as casas existentes, quando comparamos inclusive as licenças de construção, que são um bom indicador para se perceber se os construtores estão bullish ou bearish, reparem aqui que ainda não há um abrandamento claro. Eu acho que aqui, na parte dos building permits, portanto as licenças de construção, eu acho que vai ser um fator-chave de se acompanhar, pois poderá aqui dar-nos novas pistas sobre a trajetória, tanto da dinâmica do início de novas habitações, do início das casas existentes e também sobre o mercado como um todo. Portanto, acho que aqui sobre o mercado imobiliário, os building permits são claramente o indicador mais importante e reparem aqui que também existe, de certo modo, alguma relação entre fortes quedas no mercado imobiliário em relação ao PIB, portanto, momentos de contração.
No lado da China, a China este mês reduziu as taxas de juros, não ao ritmo que se desejava, ainda assim reduziu, mas quando olhamos aqui para o índice que mede então a atividade económica pós-Covid, pós-reabertura da economia, reparem que o indicador continua a cair, continua extremamente flat, portanto aqui mostrar claramente que a atividade económica no lado da China continua fraca, continua muito aquém da expectativa, e isso poderá aqui também, de certo modo, afetar o sentimento do mercado, não só do mercado chinês, mas no mercado no seu todo. Na semana passada, os bancos centrais começaram aqui, ou ganharam novamente algum protagonismo, porque voltaram a apertar as medidas restritivas. Tivemos a decisão do Banco de Inglaterra, que passou por aumentar em 50 pontos. Tivemos o Banco da Noruega, que seguiu o mesmo caminho. O Banco da Suíça, que aumentou em 25 pontos. E o Banco da Turquia, que aumentou em 650 pontos, embora ficasse muito abaixo daquilo que se esperava. As taxas de juros na Turquia passaram de 8,5 para 15, mas ainda assim esperava-se que passassem para 20. De todas estas decisões, diria que a mais importante e a mais preocupante ao mesmo tempo é a do Banco de Inglaterra. Só antes aqui de aprofundar este tema, vamos só aqui olhar, portanto, neste momento para as projeções sobre a trajetória dos juros dos três principais bancos centrais. Portanto, no lado do Fed, tivemos na semana passada, com os 2 dias de testemunho do Powell no Congresso, vimos que é muito provável que ainda este ano os juros subam mais 2 vezes. Há quem, olhando para os mercados, há quem avance já que julho poderá ser marcado por um novo aumento de 25 pontos. Portanto, claramente que isto é uma pausa hawkish, como referenciado no desfecho da reunião da FOMC e novamente reforçado aqui por Powell. Quando olhamos para o BCE, vemos também que o aumento dos juros deverá ser para continuar, ainda está longe de terminar, por isso é preciso ter aqui alguma atenção. No lado do Banco de Inglaterra, que é a situação muito mais sensível, o que, segundo os atuais dados sobre a inflação e segundo também as projeções à volta dos juros, vemos que os juros poderão realmente atingir os 6%. A inflação no Reino Unido continua muito acima daquilo que é a média dos países desenvolvidos, e isto aqui poderá trazer muitas preocupações para os mercados. Se olharmos aqui para os 3 bancos centrais, reparem aqui, estamos neste momento estamos aqui a ver um dos maiores aumentos das taxas de juros da história. Reparem que no Fed possivelmente vamos ver as taxas de juros nos 5,5%. Na Europa vamos ver possivelmente aqui as taxas de juros a atingir os 4,5%. E no Banco de Inglaterra ultrapassar a faixa dos 6%. No Banco de Inglaterra a inflação é muito elevada e por isso claramente não há muita margem de manobra, a não ser arrefecer mesmo e de forma agressiva, e possivelmente poderá ser a primeira economia a entrar em recessão, motivada aqui pelo hard landing. Na Europa, diria que estas projeções ainda poderão sofrer mudanças. A inflação está de facto a abrandar, mas ao ritmo mais reduzido, e por isso aqui poderá ainda assim haver espaço para alterações, como nós vimos com o Banco do Canadá. Na Fed, nos Estados Unidos, aqui também é algo que já não vejo, já não interpreto aqui os dados com tanta surpresa, mas ainda assim, se a inflação, nomeadamente a inflação nos serviços, e se o mercado imobiliário também não começar a corrigir, poderá aqui haver novas intervenções. Isto se a economia, ou se a atividade económica não abrandar demasiado de repente. Se olharmos aqui, portanto, para a evolução das taxas de juros em comparação com os outros períodos onde a Fed também teve um aumento substancial, reparem que neste momento estamos muito acima, isso guiando aqui também pelo gráfico de pontos apresentados nesta última reunião, estamos muito acima daquilo que têm sido os últimos aumentos, os últimos ciclos de subida dos juros. No caso do BCE estamos exatamente na mesma situação, e no caso do Banco de Inglaterra nem sequer se fala, portanto estamos muito acima daquilo que foi períodos passados, portanto olhando para o período das .com, para a grande crise financeira e mesmo para a situação da Covid, portanto está muito acima aqui esta situação. Temos calendário económico para esta semana. Portanto, o início da semana foi algo bastante calmo, como é habitual, segunda-feira. Tivemos os dados do IFO, o Instituto Alemão, que voltaram a pintar o cenário de recessão na Alemanha. Não é a primeira vez. Ao longo da semana voltamos a ter aqui intervenções importantes, nomeadamente na quarta-feira, por acaso em Sintra, onde vamos ter os principais responsáveis dos bancos centrais, BCE, Banco de Inglaterra, Banco do Japão e Reserva Federal.
Na quinta-feira, embora os dados em si de inflação nos Estados Unidos, a publicação não traga muita volatilidade, mas são importantes para percebermos como é que tem sido a evolução da economia e se estas políticas tão agressivas, tão restritivas, estão ou não a ter impacto aqui no PIB. O ideal, em termos de dados, em termos de reações positivas, o ideal seria que o PIB ficasse em linha ou até ligeiramente acima daquilo que se projeta. Ainda assim, vamos ter os pedidos semanais de subsídio de desemprego. O mercado de trabalho tem sido um dos pontos, ou um dos indicadores que tem afastado o cenário de recessão. Vamos ter depois também os dados do PCE, mais detalhes sobre os dados na sexta-feira, portanto vão ser importantes. Esta é a métrica favorita do FED para medir a evolução dos preços e, portanto, isto será aqui acompanhado de perto. No gráfico aqui ao lado, quando olhamos para a evolução, ou a variação aqui no mercado obrigacionista, reparem que continua aqui muito esmagado, com o facto das as expectativas sobre os juros continuar altos e por isso as eles continuarem aqui com alguma pressão altista. Ainda assim, os PMIs fracos podem aqui fazer com que a situação mude um bocado. Olhando aqui para os mercados, eu gostava agora de partilhar aqui algumas ideias. Portanto, quando olhamos para o dólar, conseguimos ver que em termos técnicos está aqui a formar um duplo fundo, no qual poderá ser interessante se o sentimento do mercado continuar a deteriorar-se. Isto porque, quando olhamos aqui para os índices, vemos que eles estão aqui em modo de correção. Resta-nos perceber se estamos mesmo numa fase de correção ou não. Olhando para o Dow Jones, vemos que o preço testou o limite superior do range e rejeitou na semana passada, o que não podemos descartar a possibilidade de observarmos o preço a cair novamente em direção a esta zona. E quando olhamos para o VIX, vemos novamente aqui esta zona, que é extremamente perigosa e que pode aqui contribuir para alguma volatilidade acrescida. Portanto, é preciso ter aqui alguma atenção. Quando olhamos para o lado dos índices europeus, vemos que o DAX e os índices, na sua generalidade, têm tido um desempenho muito inferior aos pares norte-americanos e também anularam todos os ganhos registrados há 2 semanas. No gráfico deste note, continua muito dependente também da evolução dos indicadores económicos, pois os indicadores económicos acabam por ajudar-nos a perceber qual é que poderá ser a trajetória em torno dos juros e, por isso, o impacto que pode ter também diretamente com os yields, o que vai depois afetar aqui as obrigações de médio prazo. No mercado de cripto, esta sessão, ou pelo menos o início da semana, a ser mais calmo. Vemos que depois de fortes ganhos, Bitcoin já recuperou mais de 20% desde o dia 14 de junho, portanto temos aqui menos de 15 dias de negociação, onde a Bitcoin e as restantes altcoins também já registraram fortes ganhos, motivados aqui pelo interesse à volta deste ecossistema no lado dos bancos centrais, dos bancos de investimento, como a BlackRock. Já o petróleo, conseguimos ver que se mantém aqui muito lateral, mas, e olhando para a vertente macro, aqui também conseguimos ter uma bias mais clara sobre o que é que podemos esperar em relação ao petróleo, e olhando para o facto, olhando para os indicadores que nos mostram que o abrandamento económico poderá agravar-se, portanto aqui o petróleo poderá cair mais, e assim quebrar este range, possivelmente poderá vir aqui testar a marca dos $60, embora isto é um trade que levará talvez semanas a concretizar-se. Portanto, ainda assim pode ser interessante, sobretudo quem quer aqui aproveitar alguns movimentos nas commodities cíclicas, como é o petróleo. Portanto, já passámos aqui pelo mercado de cripto, equities, índice de volatilidade do S&P, já olhámos aqui para o mercado Forex, olhando para o índice do dólar. Portanto, temos aqui alguns insights interessantes que eu recomendo não só a quem acompanhem ao longo desta semana, mas sim ao longo das próximas semanas. Deste modo, chegamos aqui ao fim da nossa apresentação. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma sugestão, já sabem, podem deixar no campo dos comentários. Até ao próximo vídeo e bons negócios a todos.